Ontem a gente falou aqui a respeito do Brasil, que hoje, né, é o primeiro país da América do Sul que registra um caso de coronavírus. E isso acabou chamando a atenção de muita gente. Mas olha só, lembra que a gente estava naquela situação, puxa, esperamos passar o carnaval para dar a informação. Foi mais ou menos isso. Nessa reportagem que eu vou trazer para você da Luciana Colares, você vai entender exatamente como foi que aconteceu tudo isso, como que o Ministério chegou. Até teve gente falando assim, não, ainda falta a contraprova. Não, é um caso de coronavírus. E aí o que acontece é que você vai conhecer exatamente o passo a passo e o ministro da Saúde brasileiro diz que não é para a gente ficar nervoso não, que não é para criar nenhum tipo de pânico, porque a situação está toda sob controle. Pelo menos é o que diz a Autoridade de Saúde Brasileira. Então faz o seguinte, Júnior, coloca a reportagem da Luciana aqui na tela, vamos lá. O Brasil é o primeiro país da América do Sul a confirmar um caso de coronavírus. O exame que confirmou a doença Covid-19 foi feito pelo laboratório de referência Adolf Lutz. O paciente é um homem de 61 anos que esteve no norte da Itália, região considerada foco de surto da doença na Europa. Ele retornou ao Brasil na última sexta-feira. O diagnóstico veio na segunda no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, cidade em que ele vive. É mais uma gripe que a humanidade vai ter que atravessar. Das gripes históricas com letalidade maior, ela se comporta bem a menor e ela tem uma transmissibilidade similar a determinadas gripes que a humanidade já superou e já passou. O Brasil já havia adotado o status de emergência em saúde pública de importância nacional, mesmo antes da confirmação de um caso da doença. Agora, uma das medidas é localizar e monitorar as pessoas que tiveram contato com o paciente. A Anvisa solicitou a lista dos passageiros que vieram para o Brasil no mesmo voo. O Ministério da Saúde tem um comitê de operação de emergências. Estamos discutindo com especialistas para tomar as melhores medidas possíveis de acordo e proporcionalmente a cada cenário e cada risco. Além do caso confirmado, o Ministério da Saúde monitora outros 20 casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. 2 na região Nordeste, 16 na região Sudeste e 2 na região Sul. Outros 59 casos foram descartados. O ministro Luiz Henrique Mandetta reforça os cuidados para evitar a transmissão da doença. Cuidados com higiene, etiqueta respiratória, teve gente que achou graça nesse termo, mas é o termo correto, é o termo que a gente utiliza na ciência, que é você lavar as mãos, lavar o rosto com água e sabão. Água e sabão todo mundo tem. O brasileiro precisa aumentar o número de vezes que lava as mãos e lava o rosto durante o dia. Olha, ministro, a gente lava a mão, a gente usa o álcool gel, vamos ressuscitar essas coisas, que eu acho que é a etiqueta respiratória que o senhor está falando, inclusive é aquela que eu falo aqui várias vezes, que na hora de tossir tem que tossir assim, né? Lembrando que a máscara não serve para nada para quem não tem, a não ser que você use aquela Ultra Mega Power máscara sensacional que custa uma fortuna. Aquela máscara normal, a gente de primeira aqui, eu trouxe o Dr. Marcelo Tournier aqui, ele disse que não adianta para nada, só para quem já está infectado. Então não adianta máscara, máscara é placebo, tá? Não adianta, o negócio é lavar mesmo a mão e etc. Agora sim, só me explica uma coisinha, seu ministro, por que durante o carnaval eram 2 casos suspeitos só? E do nada acaba o carnaval, vira 20. 20 casos de uma vez só. Se é que são só 20, né? Se é que são só 20. Eu tenho que questionar, porque a gente fala disso todo santo dia. Aí de 6 caiu para... Não, de 15 caiu para 6, de 6 caiu para 4, depois foi para 2 durante o carnaval e agora explode 20. Só falta, na realidade, terem liberado esse cara. Porque você viu que dia que ele chegou? Ele chegou na segunda-feira. Liberaram o cara que veio da Itália, botaram ele num bloquinho. Já imaginou a situação? Tô fazendo piada não, eu tô falando muito sério. Tô falando é muito sério. E tem presidente aí falando que não, isso é very low, very low, very low. O problema é very low. Daqui a pouco eu vou falar do Trump.
Vamos dar uma olhada no mapa atualizado aqui. Você vai ver comigo, olha só. Cada dia são 1.000 pessoas a mais infectadas. Ontem era 80.000, hoje já são 81.743, né? E a gente vê que a quantidade de pessoas na Itália só aumenta, já são 453 casos na Itália, confirmados. No Irã, 139 casos confirmados no Irã. E a gente vê que o número de mortos ultrapassa 2.770 mortos até agora, com mais de 30.000 recuperados. E aqui, nos Estados Unidos, 60 pessoas. Com o 15º caso de transferência aqui no país, sendo confirmado agora há pouco em Breaking News nas emissoras de televisão. Mas eu quero falar rapidamente de uma situação. A cidade de São Francisco, lá na Califórnia, acaba de decretar estado de emergência local. Isso quer dizer que não tem nenhum caso lá ainda, tá? Mas o que acontece é o seguinte, a prefeita de lá disse que o estado é de emergência, já existia uma situação, mas como o CDC, né, fez toda aquela história de falar e conversar com todo mundo, tal, resolveram fazer chamar por um estado de emergência local. A outra informação que eu quero trazer para você é que um pouquinho antes da gente entrar no ar, o presidente Donald Trump falou sobre o coronavírus. Primeiro, ele disse que a probabilidade de uma epidemia nos Estados Unidos seria muito baixa. Aí, claro, os profissionais vieram dizer que não é bem assim, claro, não com essas palavras, mas que a gente precisa tomar muito cuidado. A possibilidade de uma cura, né, de um antídoto que seja, se a gente pode falar dessa forma, pode demorar até para sair, enquanto o presidente disse que está quase tudo pronto. Outra situação que eu vou trazer amanhã para você a respeito do Trump, que ele falou agora há pouquinho, é que ele citou o presidente Jair Bolsonaro. Durante a conversa, né, com os jornalistas, uma das repórteres acabou perguntando para ele sobre a questão do carnaval e que o Brasil registrou o seu primeiro caso e que existem muitos americanos passando esse período de carnaval lá, se seria tomada alguma providência. O presidente Donald Trump disse com todas as letras. Primeiro, Bolsonaro é meu amigo, my best friend. Ele disse isso. Inclusive, ele usa o slogan que eu uso. Ele disse assim, lá ele fala, let's make Brazil great again. Ele disse isso, eu vou trazer amanhã para vocês ouvirem, não estou brincando não. E aí ele falou o seguinte, o Brasil é muito grande, o Brasil é imenso, mas um caso é um caso, a gente vai estudar isso. Ele não disse se o Brasil entra na lista dos países que estão tendo uma atenção maior por conta do coronavírus, como a China, a Itália, por exemplo. Mas que agora as autoridades vão ficar atentos. Imagina que esses americanos voltando para os Estados Unidos e nós, brasileiros, que estamos no Brasil e estamos vindo para cá, também vão ter uma situação aí. A outra situação, rapidinho para a gente falar aqui, é que a Disney está observando alguns funcionários que foram para a Itália e que estão de volta agora, então eles estão em casa sendo monitorados, isso lá em Orlando. E em Xangai é uma paradeira só, os parques foram fechados. Essas 3 notícias para eu encerrar o programa de hoje. Dá só uma olhada lá, essas imagens, inclusive, coloca na tela cheia para a gente, Júnior. Essas imagens são, inclusive, lá de Xangai, lotadíssimo, mas agora, amigo, não tem mais uma viva alma lá por conta justamente dessa situação do coronavírus.